Eu sempre senti muita culpa por não conseguir trabalhar, não de forma convencional, pelo menos, e ainda depender parcialmente da segurança financeira da minha família e de ter um teto que é um empréstimo, que é a casa do meu tio, no mesmo terreno que a minha mãe, um derivado do puxadinho brasileiro, e não ter uma renda estável atualmente é o motivo das minhas maiores crises, dos meus medos de um dia, de repente, ir morar na rua. E a sociedade costuma me dizer que eu não trabalho porque eu tenho preguiça, que eu sou fresca, que é só eu me esforçar, que eu tô usando o transtorno como desculpa, que todo mundo tem dificuldade, etc, etc. Mas tu aí, que passa pelas mesmas dificuldades que eu, ou similares, sabe que não é nada disso, que os desafios são bastante pesados. E aí, então, eu queria falar sobre o que a gente, enquanto TDAHs e autistas, e possivelmente a HSD, só que eu tenho disforia sensível à rejeição quanto a esse diagnóstico que eu tenho. Síndrome de impostora e não disforia sensível à rejeição. Nesse ambiente de trabalho, de diversas formas, de diversos formatos, e listar alguns dos meus traços relacionados a isso, a dificuldade de trabalhar, a dificuldade de gerar renda, dificuldades no ambiente de trabalho, no home office, na criação de conteúdo até mesmo, e até quando eu trabalhava como modela. Mas eu não vou me ater muito a essa última parte, porque eu já tenho um vídeo feito sobre isso, bastante completo, sobre o que eu vivi, sobre tudo que eu vivi enquanto eu era modelo, e vocês podem ir dar uma olhadinha nele depois. Eu tinha colocado uma caixinha no Instagram pedindo perguntas de coisas que eu poderia falar nesse vídeo, e obrigada por quem respondeu, me ajuda bastante, até para ter uma noção de falar coisas que às vezes eu não passo tanto quanto outras pessoas, porque, né, todo neurodivergente é diferente. Ou que eu passo também, mas de uma outra forma. Então eu peço por favor para tu deixar um like, para tu te inscrever no canal e por favor liga o sininho, porque senão vocês não recebem notificação quando eu posto. E se tu quiser me dar uma forma de apoio, esse é meu Live Pix, meu Apoia-se. E agora tem uma loja que por enquanto só tem camisetas, mas tem umas camisetas com umas estampas bem legais. E em breve tá saindo mais. Dá uma olhadinha nelas então, e se quiser me dar opiniões de coisas que tu gostaria ou de coisas que tu acha que eu posso fazer caneca, por exemplo, escreve aqui embaixo. Ah, tá um inferno de calor aqui. Impossível de desligar o ventilador, então se tu tá ouvindo ele de fundo, me perdoe. Aí, muito importante, eu não sou profissional da saúde mental. Eu sou uma neurodivergente falando sobre a minha vivência como neurodivergente. Eu preciso de alguma coisa pra mexer, senão eu vou ficar rasgando papel higiênico. Então, como eu tava falando, eu vivi e vivo bastante dificuldades relacionadas ao trabalhar. Eu, por exemplo, nunca trabalhei de forma convencional com carteira assinada. O máximo que eu fiz foi estágio e freela. E aí, neste ambiente, e aí eu não durava muito tempo. Estágio, se não me engano, é 4 semestres, né? Eu não sei como é que estão as legislações agora sobre estágio, me avisem aqui também embaixo. Eu tinha dificuldade de fazer as coisas muito rápido ou no tempo que era esperado de mim. Eu sempre fui muito detalhista, muito perfeccionista, e o capitalismo, ele não quer bem feito, né? Ele quer feito rápido, mesmo que feito com uma qualidade inferior. Eu fingia pra mim mesma que eu queria mais experiência, então por isso eu pulava de estágio em estágio, mas a verdade é que era o meu lado TDAH que não aguentava muito tempo uma coisa só e queria novidade, ou era a minha dificuldade do lado autista que tinha dificuldade de ir trabalhar todo santo dia porque eu tenho dificuldade de sair de casa. Então eu trocava de estágio, ou eu ficava um tempo sem e fazia alguns freelas. No caso, freela, eu fazia geralmente home office ou ia em algum escritório trabalhar. Rolou muitas vezes de chefes me sexualizarem e chegar no assédio mesmo, no dar em cima de mim de forma grotesca. E eu sempre fui muito ingênua e não sabia lidar com aquilo. E é claro, também tinha dificuldade da socialização de coisas de grupo por muito tempo. Eu até curtia assim algumas coisas, algumas reuniões de empresa, quando era uma empresa legal que eu estava trabalhando. Por exemplo, eu já trabalhei em agência, que até tinha uma galera legal, só que tem um cabelo no meu olho. Só que a gente sabe que a maior parte daquela socialização é masking, é uma tentativa de se enturmar. E geralmente nessa socialização era coisas que envolviam álcool e facilita bastante pra gente, o que é um grande problema pra nós, né? Quando modelo, eu tinha crises quando eu viajava. Eu ligava pra minha mãe chorando. Sempre que eu viajava, passava um mês, 2 meses, acho que 3 meses no máximo, sem voltar pro Brasil. Ou em São Paulo mesmo, quando eu tava lá. Só uma vez, quando eu tava namorando em São Paulo, que eu fiquei 9 meses, mas daí foi um outro período, quando eu fui de novo tentar ser modelo bem mais velha em 2012.
Eu tenho 39. E sempre teve um conflito muito grande entre o meu lado TDAH e o meu lado autista, que era uma necessidade muito grande de novidade do lado TDAH. Dopamina, uhul, preciso de alguma coisa nova, adrenalina, uau. Então eu me agarrava naquela chance de viajar e ia. Só que eu tenho meu lado autista também. E eu não sei lidar. Sempre que chegava perto da hora de viajar, eu começava a ficar. Eu não sei lidar com o ir viajar e com a viagem em si. E tinha muitas crises quando eu tava fora. Sair do meu casulo, pra mim, é muito difícil. E aí é uma briga eterna com esse lado do TDAH e o lado do autismo. Parece o anjinho e o diabinho falando atrás da gente, sabe? E a gente tem que escolher um deles. Só que aqui é os dois falando ao mesmo tempo. Esse conflito é bastante presente em quem tem os dois transtornos. Inclusive, é um dos motivos de várias mulheres autistas mais TDAH serem diagnosticadas bipolares erroneamente. Porque mulher não pode ser autista, né? Ironia. Eu sofri também diversas formas de abuso e assédio. E eu era muito ingênua, como eu falei anteriormente. Eu comecei a trabalhar de modelo, gente, com viajar, tá? Eu comecei por uns 13 anos aqui no Sul, em Porto Alegre. Viajar para fora do Brasil com 15 anos. Morar em São Paulo com 15 anos e ir para fora do Brasil com 15 anos. Sozinha. Então imagina uma menina autista extremamente ingênua fora do Brasil aos 15 anos. E assim, gente, a minha família não tinha noção nenhuma. Todas as meninas estavam fazendo isso na época, é normal. Normal, normalizado. Sempre foi vendido uma coisa muito diferente pra gente do que realmente era. E eu também não enxergava da forma que eu deveria enxergar quando eu tava lá. Inclusive, tem uma história que eu contei nesse meu vídeo que eu tinha falado sobre modelo, que aconteceu em Miami. E quando a gente é modelo, a gente conhece muita gente famosa, a gente tá no meio das pessoas, de artistas, a gente é convidado para ir em festa, para ficar lá de bonitinha, no meio de vários artistas e de gente famosa, e a gente desfila com gente famosa. E a gente normaliza isso, porque a gente vive isso e a gente não leva em conta que a pessoa é muito poderosa. E aí eu não levava a sério ser modelo, eu levava como uma grande brincadeira. E eu também não sabia como agir, como ser modelo. Eu lembro que eu me comparava muito e eu me vestia como criança, só que eu não sabia e eu não tinha uma orientação também, sabe? Eu não conseguia. Só depois de muito tempo que eu fui me dar conta que eu tava me vestindo como criança no meio de todas as meninas. Me vestia com blusa de bichinho, sabe? E na época as agências não ajudavam com esse tipo de coisa, principalmente a agência grande, ajudavam só a modelo famosa. E esses dias, inclusive, eu tava falando com uma conhecida, modelo brasileiro, que inclusive tem filhos autistas e suspeita dela mesma. Se não me engano, ela suspeita dela mesma, não lembro. E ela morou comigo fora do Brasil. E eu comentei com ela que eu me sentia, na época, uma criança no meio de um monte de mulherão, sendo que às vezes os mulherões tinham a minha idade. E a agência e as pessoas, os fotógrafos, me chamavam muito de camaleão, que é uma forma de chamar modelos que se transformam muito daquele dia a dia, da cara de menininha, para um mulherão gigantesco quando tá na frente de uma câmera. E a gente sabe que aí, no caso de autista, como eu realmente era aquela criança, muito mais criança do que a minha idade na época, era um personagem na frente da câmera. Só que eu não conseguia ser esse personagem no dia a dia, nos camarins. E eu tinha muita sobrecarga, eu tinha muita dificuldade de ir pros trabalhos, de ir pros testes, eu já menti que eu tava doente, da mesma forma que eu já fiz isso pra estágio. Não foram muitas vezes, mas rolaram. Inclusive uma vez, hoje eu sei que foi por sobrecarga, na época eu não sabia o motivo. Eu tive uma crise muito forte num camarim e eu tava com um buraco, assim, desse tamanho, do tamanho de uma moeda, que começava a espetar cabelinho assim pra cima. Eu fui descobrir depois que era uma falha gigante na minha cabeça, por estresse, por sobrecarga. Na época eu tava trabalhando bastante, eu era conhecida tipo como uma new face, que é como eles chamam uma modelo novinha que tá trabalhando muito e que tá indo muito bem. Sobre o lance de mentir pra não ir pros trabalhos, eu tenho rigidez ética, só que a minha rigidez ética às vezes é menor nesse sentido do que a minha dificuldade de sair. Então, para me proteger, eu acabava mentindo. E aí, então, eu tive várias ideias de empreendimento durante a vida inteira. Agora mesmo, mano, essa semana eu pensei, eu quero ter uma marca de maquiagem para pele sensível, vegana,
E aí depois eu comecei a pensar, eu quero um dia fabricar planners iguais os Oboniti, só que brasileiros. E às vezes eu começo a colocar em prática, cara. Eu acabo editando, eu quase abri o InDesign aqui e comecei a fazer um planner. Porque vem aquela coisa do TDAH em mim de, mano, eu tenho uma nova ideia, eu vou fazer essa nova ideia e a dopamina, uhul. Só que isso, assim como começou, acabou. Que é o hiperfoco do TDAH, né? Ele não dura quase nada e a gente precisa mudar de coisas muito rapidamente. Outra ideia e outras ideias de empreendimento que eu tive, bom, eu tenho meus planners, né, que eu já finalmente consegui colocar digital, consegui agora colocar as camisetas. Foi uma luta pra eu conseguir finalizar estampas, iniciar uma e terminar essa uma. Isso não aconteceu dessa forma, tá? Eu começava uma, daí eu tinha que dar pausa nela, começar a outra, e aí eu começava a outra. Eu tenho várias inacabadas, porque a dopamina simplesmente subia, assim como subia, despencava. E é assim, a minha vida é assim. E eu fiz também uma época, eu não sei se vocês já ouviram falar em Cátios. E aí uma época eu também fiz uns projetos para vender projetos prontos para as pessoas, uns PDFs assim, que a pessoa só precisava comprar quantidade de madeira X no tamanho X, cortar nas medidas X e tinha todo o passo a passo de como montar esse cátio, tipo aqueles de janela, sabe? Mas eu nunca tirei do papel. Eu acho, no fundo, que sempre me faltou uma administração por trás de mim, sabe? Se eu tivesse alguém para administrar numa empresa, dia que eu tiver condições, eu vou contratar administradores. Eu acho que é administrador que se usa nessa situação, né? Pra me dar uns pito, pra me puxar a orelha, pra me mandar fazer as coisas, pra me arrancar da cama e me mandar pra academia quando eu... Não, isso aí já não é mais administrador, né? Pra eu finalizar as coisas que eu comecei. Quando eu me formei arquiteta, eu comecei a fazer portfólio e eu comecei a ter crises e não consegui levar em frente. E aí, assim, gente, eu tenho muita dificuldade de trabalhar em escritório, mas trabalhar em home office também dá muita dificuldade pra gente. Porque é dificílimo de lidar com a disfunção executiva. E com essa situação que eu tô falando agora, sabe? De tu conseguir administrar, de tu conseguir iniciar e finalizar, de tu conseguir priorizar o que tu tem que fazer. É muito difícil. E as pessoas não entendem, as pessoas acham que é só se esforçar. Gente, é um cérebro, coisas aqui que são feitas de forma diferente. E essa questão do hiperfoco, do inicial, da dopamina, de começar e acabar, é uma questão química. E a gente inicia certas coisas como se fosse um vício. Só que esse vício, ele também acaba. Tirando outros tipos de vícios, esses às vezes continuam por muito tempo. E então agora tem a produção de conteúdo, que também é trabalho, tá, gente? Que as pessoas ficam me perguntando com o que tu trabalha. No momento eu trabalho com produção de conteúdo e eu finalmente tenho minha lojinha. Só que as pessoas não enxergam produção de conteúdo como trabalho, porque senão não me perguntariam tanto isso. E eu tenho dificuldade de me autodivulgar, de manter um cronograma das minhas postagens e da minha produção, por disfunção executiva também, da produção, do dia a dia, do iniciar e finalizar algo, a falta de motivação por baixa dopamina. A disfunção executiva me ferra demais para trabalho, gente. Eu tenho uma... Enfim, é o que me deixa, né, me dá crises. E eu também tenho dificuldade de fazer ri, hahaha nos vídeos e nas lives e de fazer aquele teatrinho neurotípico. Porque é o que o algoritmo adora, é o que as pessoas gostam, que tu chegue falando uá! Desculpa o grito. Eu não sei se é essa pessoa. Tudo bem, às vezes eu sou espontaneamente assim, em alguns momentos, mas esta pessoa que abre os vídeos fazendo o mesmo escândalo pra chamar a atenção, a não ser que eu esteja sendo muito caricata de propósito e debochando ou alguma coisa assim, eu tenho muita dificuldade de fazer, de me manter visível, manter o... Enfim, vocês entenderam. E eu tenho dificuldade de mudar de conteúdo constantemente. Hoje mesmo eu tava falando sobre fazer uma live, agora, bom, hoje é terça-feira que eu vou fazer uma live, o dia que eu tô gravando é terça-feira, e ontem eu pensei, vou fazer live na Twitch, porque tá dando ruim as lives no YouTube, não vem muita gente, eu já tô desmotivada pra fazer. Inclusive, venham pras lives, gente. Terças-feiras, 7 horas, aviso na aba Posts, que é a antiga aba Comunidade. Quando eu for fazer, vai estar na aba Posts. Se tu ligar as notificações, tu não precisa desse aviso. Eu tava pensando em ir fazer umas lives na roxinha pra ver se funcionava melhor do que aqui, pra não ficar
deixando meu algoritmo bem doido, porque ele entende que as lives não estão chamando atenção, então esse algoritmo pode ficar prejudicado para os meus vídeos. É bem complicado. E eu já quero fazer outro canal falando de True Crime, eu quero que daí, nesse mesmo canal que eu falo sobre neurodivergência, falar sobre outras coisas, daí eu coloco o vídeo falando sobre hospício, e aí algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, e eu fico sempre confusa, e eu quero fazer mudança, mas eu não posso lutar contra o algoritmo, é muito difícil, e as pessoas falam, faz o que tu quiser, gente, mas é meu trabalho, é minha renda. Não é bem assim. E o algoritmo não é legal com a gente, não é legal com o neurodivergente. Tem uma conhecida que ela faz uns vídeos, e eu já conversei com ela, que ela é produção, mas ela tem a hiperatividade dela lá em cima, e ela não consegue parar de produzir, inclusive é uma das coisas que faz ela ter crises. E às vezes eu sinto até uma invejinha, porque eu não consigo, a minha disfunção executiva não me permite ser assim. Aí tá. Para esses neurodivergentes, o algoritmo funciona. Para o meu jeito de neurodivergência, porque todos os neurodivergentes são diferentes, todos os autistas são diferentes uns dos outros, os traços se diferem, ou a forma que eles são. Os TDAHs também se diferem, porque toda a disfunção executiva, ela é... Alguns têm mais dificuldade de priorizar, outros têm mais dificuldade na atenção, e assim vai indo. E para mim não funciona. E eu sei que para outros neurodivergentes também não. Atualmente eu tô começando a pensar em ir só pra vídeo curto, por exemplo, fazer um teste. Só que daí eu tenho muito medo de fazer teste, porque se tu fica um tempo sem fazer uma coisa no YouTube, ele demora a entender que essa é a forma de vídeo que as pessoas gostam, o formato shorts, por exemplo, se tu vai pros shorts, o algoritmo tem que entender que é isso que as pessoas estão vendo, e se tu começar a fazer só shorts, depois tu quer voltar pros vídeos, demora também o algoritmo entender que tá, as pessoas querem ver shorts agora, porque o algoritmo, os números estão altos nos shorts e não nos vídeos, entendeu? É tudo muito complexo. Inclusive por isso que as lives aqui também não tem muitos números. Enfim. E aí tem gente que me fala para estudar sobre isso, ou que tem gente que faz, que dá aula sobre esse tipo de coisa, só que eu estudei muito antes de começar, gente. A questão não é eu estudar sobre, a questão é eu ser neurodivergente. Não é a mesma coisa tu estudar como o neurotípico faz. Então, uma lista, assim, sobre as dificuldades de autistas e de TDAHs no ambiente de trabalho. Sobre autista, primeiramente. Algumas coisas vão ser dos dois, tá? A parte sensorial pode prejudicar bastante a gente. Barulhos, coisas que a gente não consegue controlar, estímulos que a gente não consegue controlar. Os desafios da comunicação social, que no trabalho a gente precisa ter, que seja com o nosso chefe ou com a pessoa que está próxima da gente, reuniões da empresa, os churrascos que as empresas fazem de vez em quando. Tem a rigidez, que afeta a nossa rotina, às vezes a dificuldade de sair de casa, como eu tenho, e a gente não conseguir flexibilizar tanto, e para algum de nós ser difícil flexibilizar a forma de trabalhar ou dar uma mudada, como o teu chefe tá pedindo. E aí, nesse caso, a gente acaba tendo uma dificuldade de cumprir com expectativas. Ou pessoas têm dificuldade de cumprir com as nossas expectativas, porque a gente é só um peão lá dentro, né? A gente tem, mesmo assim, as nossas expectativas de neurodivergente, mas o ambiente de trabalho, né? Capitalismo. E aí tem outras dificuldades sociais também, que é a confusão de pistas sociais, ou só a dificuldade de ler elas mesmo, de entender o que as pessoas querem dizer. A dificuldade de nutrir amizades ou o coleguismo com os colegas e muitas pessoas. O masking muito grande que acaba sendo muito necessário nesse ambiente de trabalho e aí acaba gerando exaustão e crises. A gente também pode ter muita dificuldade com regras e tarefas não muito bem definidos pelos chefes e pelos nossos superiores, não de uma forma objetiva, sabe? Com passo a passo. Tudo bem, não com passo a passo, mas às vezes fica muito subjetivo o que a pessoa quer da gente. E isso é difícil. Ou com uma data não muito bem definida. Tipo, faz no tempo que tu conseguir. O que isso significa? Qual é o prazo da empresa? Qual é o prazo que estão esperando da gente? Quando que o cliente quer? Eu preciso de uma coisa assim muito mais definidinha. A gente pode sofrer também com falta de suporte, de compreensão, de acomodações no ambiente de trabalho, dificuldade com críticas e o feedback das empresas. Feedback é a crítica, né? Feedback... E às vezes a gente pode precisar de isolamento ou nos sentir isolados.
A gente pode também ter dificuldade com autoridade, hierarquia, às vezes até de entender qual é a hierarquia e a autoridade, de não borrar essa diferença entre a gente e essa pessoa. Principalmente em locais mais moderninhos, descolados, tipo nas agências de publicidade, todo mundo é uma grande amizade, um grande uhul, festa. E a gente pode ter dificuldade de lidar com isso, e alguns podem só ter dificuldade mesmo de entender. A ingenuidade também pode ser um grande problema aqui na hora da socialização, na hora de lidar com as pessoas. E a gente também pode sofrer muito capacitismo. Minha irmã agora finalmente está deixando o trabalho que ela estava, ela sofreu bastante lá. Comigo foi sempre uma coisa muito mais velada, sabe? Porque masking. Eu tenho um masking muito maior do que a minha irmã. E eu imagino que muitos de vocês passem pela mesma coisa. E por fim, no lado autista, com tudo isso a gente pode ter crises de meltdown, de shutdown e uma sobrecarga muito grande. E às vezes é difícil da gente segurar. Alguns até conseguem segurar e desabar só em casa, mas nem sempre é factível. E aí no TDAH, o principal a gente sabe que é a disfunção executiva, né? No trabalho a gente pode ter muita dificuldade de manter o foco naquilo que a gente está fazendo, do manejar o tempo da atividade que a gente está fazendo para concluir, iniciar, fazer e concluir no tempo que é esperado da gente. Até de perder o tempo nesse meio tempo, principalmente quando não dão pra gente uma data, um tempo limite. A gente pode ter problemas com impulsividade, falar coisas que a gente não deveria, fazer coisas que a gente não deveria, de priorizar tarefas, de organizar essas tarefas e até o ambiente de trabalho. Dificuldade de multitasking, né? De fazer várias tarefas ao mesmo tempo, de fazer várias coisas ao mesmo tempo que são esperadas da gente, coordenar essas várias coisas. E até assim, o TDAH tem aquela coisa, né, de, por exemplo, eu tô lavando louça, daí eu paro de lavar a louça, eu vou colocar comida pro gato, aí eu paro no meio do caminho, e aí eu vou varrer o pátio, aí eu paro no meio do caminho, eu volto pra lavar a louça, paro. Então a gente vai ter dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e quando a gente fizer, possivelmente as coisas saiam pela metade. A gente pode ter bastante desmotivação por causa, né, da baixa dopamina, da disfunção executiva, e acabar perdendo os deadlines, os prazos das entregas. A gente pode ter desregulação emocional e dificuldade com longas horas de trabalho, justamente por causa dessa perda de motivação, da dopamina, da disfunção executiva. A gente pode esquecer o que a gente tinha que fazer, esquecer às vezes uma coisa, esquecer onde é que a gente colocou alguma coisa, perder elas. E a gente pode ter dificuldade com uma estrutura e uma rotina. E quando a gente tem os dois transtornos, autismo e TDAH, é a briga da necessidade de rotina e do não conseguir ter rotina. E a parte TDAH também tem as dificuldades sociais. Como eu falei, tem a impulsividade do falar coisas inapropriadas quando a gente não deveria e outras questões. O TDAH, às vezes, pode ser que a gente se empolgue muito com alguma coisa, a gente crie um hiperfoco em algo e a gente não consegue largar aquela coisa que a gente está fazendo. E isso pode fazer a gente ter um burnout, uma gigantesca exaustão mental. A gente pode ter dificuldade com projetos de longo prazo, como eu mencionei antes, de dificuldade de longas horas ou de projetos de longo prazo, dificuldade de lidar com papelada e administração. Inclusive, quem trabalha com isso e é TDAH, olha, meus parabéns! E a dificuldade com as críticas, né, e o feedback, da mesma forma que o lado autista, só que principalmente por uma questão chamada disforia sensível à rejeição, que é muito comum em TDAHs, e se não me engano também em autistas, não tenho certeza, que é um outro tópico completamente. Eu não lembro se eu já fiz vídeo sobre, se eu não fiz, eu faço em algum momento. Eu sei que eu já falei sobre pipocadamente em vários vídeos. O hiperfoco, como eu falei, pode ser um problema de a gente ficar muito tempo numa coisa ou de a gente ter um hiperfoco que é muito raso, muito curto nas coisas. Então, ou é um burnout ou é não conseguir focar em absolutamente nada. Que é, né, a gente não tem um déficit de atenção, a gente tem uma falta de autorregulação do foco. Ele pode ser absurdo, pode ser um absolutamente nada. E vem a falta de dopamina, a perda de ânimo, mudar de ideia, querer se demitir, porque a gente quer coisas novas, e assim vai. E na parte HSD, eu pensei em algumas coisas que eu poderia falar, mas eu ainda não tenho um domínio muito grande de HSD, tá? Porque eu tenho essa síndrome de impostora, então eu ainda não estudei tão a fundo. Mas algo que é muito forte em mim, e que eu já li também de outras pessoas que
são HSDs ou que falam sobre HSD, que a gente tem uma necessidade muito grande de que as coisas tenham significado profundo, e aí a gente precisa trabalhar em algo que tenha um grande significado. Então é muito comum que HSDs não consigam trabalhar em coisas convencionais e, sei lá, acabam realmente indo pra rua, porque é uma coisa muito forte, não é uma questão de gosto. O HSD também muitas vezes quer mudar o mundo, entre aspas, e se o HSD tem uma inteligência muito grande, habilidades muito grandes, aquele emprego convencional pode ser uma dificuldade forte. Lidar com as pessoas também. Então me perguntaram na caixinha de perguntas como fazer para lidar com tudo isso. E eu não tenho essa resposta, gente. Porque se eu tivesse, eu não tava ferrada aqui, cheia de crises. Se alguém tiver, realmente eu queria ter essa resposta, eu queria saber o que fazer, só que eu sinceramente não sei se tenho o que fazer. Eu queria que a medicação tivesse me ajudado, mas por enquanto eu não consegui achar uma que me ajude e eu não posso aumentar a dose do Venvanse, por exemplo, eu tive que parar com ele, porque me dá muitos colaterais de boca seca, de olho seco, porque eu já tenho colaterais da cirurgia do suor disso. Então só piorou tudo, muito, e eu não quero piorar o meu organismo no quesito hidratação. Eu acho que sempre nos sobra um masking no quesito sobrevivência, né? Nos dias onde a gente precisa disso para sobreviver, para conseguir botar um teto em cima da nossa cabeça, infelizmente o masking ainda é uma ferramenta muito usada entre nós. E masking, gente, se tem algum neurotípico vendo alguém que não é autista, não é TDAH ou não tem transtornos, todo mundo mascara. Só que quando a gente fala de masking em alguns transtornos, a gente está falando sobre esconder traços. E a piora a longo prazo, já comprovada, de depressão e ideação suicida, porque é uma coisa muito pesada pra gente conseguir lidar. Então, assim, se tu aí sabe o que desgraças a gente faz, com o que a gente trabalha pra conseguir ir melhor, eu acho que pra TDAHs, trabalhos legais são coisas que mexem muito com criatividade pra gente conseguir ter o lance, não que todo TDAH é muito criativo, mas pra gente poder ter o lance de estimular a dopamina, de ficar mudando de coisa, porque a gente precisa dessas mudanças muitas vezes. E pro lado autista, eu acredito que às vezes pode ser necessário bastante acomodações, fones de ouvido, abafadores, às vezes até um lugar reservado se a gente estiver em crise, home office para muitos. E, enfim, gente, o que vocês acham? Que soluções vocês dariam para todos estes transtornos? Existem soluções? Existem paliativos? E com o que vocês trabalhariam se vocês pudessem hoje rasgar tudo, começar tudo do zero? Com o que vocês acham que funcionaria pra gente? Eu me arrependo de não ter ido pra saúde mental, mas eu queria tanta coisa hoje em dia, tanta vontade de trabalhar com coisa, que eu acho que mesmo se eu tivesse ido pra saúde mental, eu ia acabar mudando de ideia em algum momento. Porque eu tô aqui fazendo palhaçada, mas não é palhaçada, tá, gente? Como eu falei, é coisa que me leva a ter crises. Eu tô rindo pra não chorar. Famoso rindo pra não chorar. Por favor, gente, deixa o teu likezinho se tu não deixou antes e dá uma olhada na minha loja, divulga pra outras pessoas, dá uma olhada. Pode ter coisa que tu goste ou que tu acha que alguma pessoa vai gostar e que tu pode mandar pra essa pessoa. Isso me ajuda muito, essa divulgação, porque tá difícil. Eu vou ter um gasto final do ano de pelo menos 5 mil. Enfim, gente, tô numa situação assim que infiltrações e, né, a dificuldade de trabalhar, a gente sabe que a gente acaba tendo que aceitar o que a vida nos dá. Espero que a vida um dia me dê um pouco de liberdade financeira e espero que aconteça o mesmo com vocês. Então, por favor, dê uma olhada na lojinha. E se tu também quiser apoiar de outras formas, como eu falei, tem o meu Pix, tu pode virar membro aqui do canal, que isso, por favor, me ajuda muito, tá caindo os membros de novo. Esse apoio mensal recorrente é muito importante. Esse mês passado eu não consegui nem tirar o mínimo que o YouTube coloca pra gente conseguir tirar. E tem o meu Apoia-se para outro tipo de apoio mensal. Vocês são maravilhosos.
Obrigada pelo apoio de todos. Eu ainda tô com labirintite, tá? Só que agora eu tô estável. Eu tô fazendo umas manobras que é uma automanobra que eu teria que ir a algum lugar, um pronto atendimento, que é pra colocar os cristais do ouvido de volta no lugar. Só que agora tá um pouquinho estável e eu sei que movimentos eu não posso fazer com a cabeça ou eu posso pra não engatilhar a vertigem. E ela finalmente tá finalizando. Eu acho que a manobra tá ajeitando, só que eu tenho que fazer várias vezes até ir embora. Se não acabar, eu vou num profissional pra eles fazerem a manobra em mim. Gente, muito obrigada por virem até aqui. Obrigada pelo apoio de vocês. Espero que esteja tudo ok no teu trabalho. Minimamente ok. Se cuidem. Beijo.